Quando você lê o versículo 13, Deus está dizendo: por que razão você está contendendo? Eu estou falando com você no particular há muito tempo, Jó. Só tem uma coisa: eu falo com você em visão, eu falo com você em sonho, eu falo com você em revelação. E agora eu vou fechar os seus ouvidos e vou te dar instrução. Aparta do meio desses homens daí, e o seu desígnio é este. Você precisa guardar o que eu estou falando. O que eu estou falando, você vai sair daqui hoje cheio da graça de Deus. Evangelho de João, o capítulo 8, o versículo 47, a Bíblia está dizendo: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Tem alguém comigo? Tem alguém? Levanta sua mão direita e diz comigo: eu sou um ser espiritual, então eu preciso escutar do Espírito de Deus. Evangelho de João capítulo 8 e o versículo 27 agora, abre comigo. Mas eles não estão entendendo. Jesus está falando com os discípulos. Eu nasci de Deus, eu vim de Deus, eu saí de Deus, eu sou a palavra. E o Pai não tem me deixado só, porque o que eu faço sempre me agrada, sempre lhe agrada. Se vós permanecerdes a minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a dificuldade não é a audição, mas a interpretação. Tem alguém comigo? Você se lembra da criança quando ela nasce? Ela tem ouvido? A criança ouve, sim ou não? Qual é o problema? Ela não tem discernimento. Ela não tem entendimento, sim ou não? Ela está ouvindo, mas não sabe interpretar. Neste momento Deus está falando comigo e com você. Deus está tocando em mim e em você. Mas qual é o problema? A maior parte das pessoas não sabem interpretar. Você precisa aprender a lidar com os sinais, a leitura dos sinais que Deus está te dando. Tem uma coisinha em você chamada consciência. A consciência fala. Adão e Eva, depois que pecaram, passaram a ter dúvida, o medo no lugar da tranquilidade, segurança, eles passaram a sentir vergonha deles. Quem disse, quem te contou que você está nu? Começaram a ouvir vozes. Assim como existem muitos idiomas neste mundo, há muitos pensamentos, muitas vozes, porém uma é superior a todas. Qual? A voz de Deus. A voz de... Como é que eu sei a voz de Deus? Ela é transmitida pela palavra de Deus, a Escritura. Por meio delas vêm os ensinamentos aos nossos ouvidos, ao ouvido do homem. Quem decide ler a palavra, decide ouvi-lo, compreender, abandona as vozes deste mundo, assim como os vícios, a mentira, a cobiça, a hipocrisia. Tem alguém aí comigo? Abre Jó. Vamos abrir Jó. Jó. Eu preciso pregar até você entender. Jó, capítulo 33. Jó, capítulo 33, versículo 14. Às vezes nós não conseguimos fazer leitura daquilo que Deus quer de nós. E o tempo vai passando e nós não estamos compreendendo. Nós vamos questionando onde está Deus na nossa vida. Você e eu temos um chamado para sermos espirituais. Deus não te chamou para ser cristão. Deus te chamou para ser discípulo. Ele te chamou para ser um indivíduo que interpreta a linha do Espírito de Deus. Deus te chamou para amadurecer ao ponto de você entender o que Ele está falando contigo. Jó capítulo 33, versículo 14, a Bíblia está dizendo: antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta. Deus está falando nesse momento com você? Sim ou não? Por que muita gente não está entendendo? Porque não sabe interpretar os sinais. Tem alguém aí? Versículo 15, lê comigo.
Olha como que Deus fala com você. Como que fala? Em sonho ou em visão de noite, quando você cai em sonho profundo e adormece na sua cama. Muitas pessoas dormem cedo, acordam e não sabem por que perde o sono na madrugada. Eu acho que eu preciso tomar remédio para dormir. Eu acho que eu estou depressivo. Eu acho que eu estou perdendo o sono, eu estou com problema. Não, querido, querida, você precisa se tornar um ser espiritual. Deus está te acordando pela madrugada, porque Ele quer ter um particular com você. Ele quer falar coisas com você que ninguém pode ouvir, ninguém pode saber. Então Ele te chama no particular, no calado da madrugada. E quando Deus nos chama para falar algo novo, alguns de nós deixamos de ter prazer nas coisas que nós tínhamos antes. Eu não vou nem fazer uma enquete aqui agora. O que é que você tinha prazer antes de conhecer Jesus? O que a sua carne gostava antes de conhecer Jesus? Agora que você conhece Jesus, você foi se afastando e as pessoas se afastando de você, sim ou não? Aí, quando você não conhece esse fenômeno de Deus na sua vida, quando você não sabe ler os sinais de Deus na sua vida, você começa a dizer: eu estou depressivo, que eu estou com angústia, que eu estou com tristeza. Não, filho. Deus está tirando essas pessoas de perto de você, porque não pode ouvir o segredo que Ele vai te contar na madrugada. Deus está tirando essas pessoas de perto de você, porque Ele é olho gordo para aquilo que Deus vai colocar na sua mão. Ele não suporta chegar no lugar que você vai chegar, então Deus já está separando Ele de você agora. Tem nada de depressão não, tem nada de angústia não. Ei, coisa linda. Alguém se lembra de Abraão? A Bíblia diz que Deus tira Abraão da terra de Ur dos caldeus, separa ele da parentela e diz para ele: agora eu vou tratar você, eu vou cuidar de você. Não mandou Abraão levar ninguém, mas a Bíblia diz que Abraão leva o seu sobrinho. Quem? Deus fica sem falar com Abraão um tempo. Como alguns que estão aqui perguntando: por que Deus não está falando comigo? Por que eu não estou ouvindo a voz de Deus? Deus não está falando com você, porque está esperando você tirar essa pessoa do lado que Ele não mandou você colocar, que não pode ouvir o que você está falando. Quando você lê Gênesis capítulo 12, a Bíblia está dizendo que Deus tira Ló do meio de Abraão, de perto de Abraão. Quando Deus tira Ló de perto de Abraão, Deus volta a falar? Não, Deus já estava falando, mas Abraão entende o que Deus está falando. Abraão já estava no lugar da promessa, na terra da promessa, mas ele não estava vendo, porque o seu sobrinho estava com ele. Você já está no lugar da bênção, mas você não está vendo, porque tem gente empatando você de ouvir Deus falar. E Deus me traz nessa torre para dizer: eu estou limpando a era na tua casa. Você está ouvindo vozes erradas. Voz do sobrinho, voz da cunhada, voz do cunhado, voz do filho, da cunhada, da nora, menos a voz de Deus. E a voz de Deus é: dá uma olhadinha, Abraão, para essa campina, ela é toda tua. Ela é toda tua. Deixa ele ir, deixa ele ir, deixa ele ir. O que eu tenho para você é muito maior. Você não está entendendo? Deus está tirando a posição de filhinhos mimados aqui nessa tarde. Eu não sei se você conhece muleta espiritual. Você conhece? Só acredito na oração da irmã do coque. Não. Deus falou comigo aqui, mas eu ainda vou fazer uma prova que eu vou lá na casa da irmã fulana. Se Deus falar a mesma coisa da boca dela, é Deus. Ei, você não está entendendo?
Você não está entendendo? Essa muleta espiritual, esse bebê espiritual, Deus está te curando. Ele está te querendo fazer homem e mulher de Deus espiritual, amadurecido na presença de Deus, que conhece a palavra de Deus. Jesus diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você sabe quando Deus está falando com você? Você entende que é Deus que está falando com você? Jó estava preocupado, porque era muita gente. Jó estava passando numa prova muito grande. Você sabe, não é a minha pregação aqui agora. Vieram 3 do Oriente, cada um com uma mensagem, 1 de acusação, 2 de acusação, 3 de acusação. E Jó queria ouvir somente Deus falar com ele. Quando você lê o versículo 13, Deus está dizendo: por que razão você está contendendo? Eu estou falando com você no particular há muito tempo, Jó. Só tem uma coisa: eu falo com você em visão, eu falo com você em sonho, eu falo com você em revelação. E agora eu vou fechar os seus ouvidos e vou te dar instrução. Aparta do meio desses homens daí, e o seu desígnio é este.